Como evoluiu a economia portuguesa durante o segundo trimestre de 2023? O volume de atividade económica em Portugal no segundo trimestre manteve-se em linha com o do trimestre anterior, mas a sua composição mudou significativamente. Pela positiva, o destaque vai para o consumo privado. Apesar do aumento das despesas com as prestações de crédito e do aumento do custo de vida em geral, o consumo privado, descontado do efeito da inflação, acelerou face ao trimestre anterior. O aumento da despesa das famílias em bens alimentares foi um dos motivos para essa subida, mas essa aceleração deveu-se maioritariamente ao aumento da despesa em bens não alimentares e em serviços. Para esta evolução terão contribuído a aceleração dos salários, o aumento do emprego e a melhoria significativa da confiança das famílias. Pela negativa, o destaque vai para as exportações. Apesar de se terem situado bastante acima do mesmo período do ano passado, tanto a componente de exportações de bens como de serviços recuaram em comparação com o primeiro trimestre do ano. O setor externo deu assim um contributo negativo para a dinâmica da atividade económica, tal como o investimento, que apesar de tudo sofreu uma queda mais contida do que o esperado. Quais os setores com melhor e pior desempenho no trimestre? Os principais setores da economia portuguesa apresentaram dinâmicas muito diferentes entre si. O trimestre foi particularmente difícil para o setor da indústria. O volume de produção total do setor recuou 3,8% face ao primeiro trimestre do ano, com a metalurgia e as indústrias do couro e do papel entre as mais penalizadas. Por outro lado, no setor da construção, a produção aumentou ligeiramente, mas a atividade de promoção imobiliária manteve-se aquém do referencial pré-pandemia e muito distante dos níveis de há 2 décadas. A escassez de mão de obra continuou a ser um obstáculo para a maioria das empresas deste setor e a promover o aumento dos custos de construção. A falta de mão de obra qualificada foi também um fator limitador da atividade dos serviços, em particular dos turísticos como o do alojamento e da restauração. No entanto, este setor apresentou um desempenho positivo, com o volume de negócios a crescer 0,8% no trimestre. Por sua vez, no setor do retalho, tanto alimentar como não alimentar, as vendas descontadas do efeito da inflação cresceram a um ritmo mais rápido que no trimestre anterior, destacando-se pela positiva no trimestre. Quais os principais desenvolvimentos no mercado de trabalho? Em primeiro lugar, o destaque vai necessariamente para o aumento do emprego, que superou as expectativas e cresceu de uma forma acentuada, trazendo a taxa de desemprego para 6,4%. O crescimento do emprego tem sido um dos principais fatores de sustentação da economia portuguesa. Em segundo lugar, destacamos o prolongar da escassez de mão de obra, bastante aguda em alguns setores como a construção ou a hotelaria. Este desajustamento tem contribuído para que o custo médio por trabalhador cresça a um ritmo acelerado. Finalmente, o número de insolvências de empresas em Portugal manteve-se bastante abaixo do referencial pré-pandemia, o que demonstra a maior resiliência do tecido empresarial. Esta é uma realidade que testou drasticamente a área do euro e especialmente a economia espanhola, onde se registaram no segundo trimestre deste ano o triplo das insolvências do que no último trimestre de 2019. O que esperar dos próximos trimestres? Com um nível de incerteza em alta e vários focos de instabilidade no exterior, o contexto internacional terá naturalmente muita influência na evolução da economia portuguesa. O cenário mais provável é de um abrandamento da inflação nos próximos trimestres, tanto em Portugal como na zona euro. No entanto, a inflação deverá demorar algum tempo a aproximar-se dos 2%. Os bancos centrais deverão por isso adotar uma postura mais cautelosa nas decisões sobre as taxas de juros de referência, mas o corte nas taxas não deverá estar para breve. Em Portugal, com o emprego em máximos, o ritmo de criação de emprego deverá abrandar, continuando, no entanto, a suportar o consumo privado. Finalmente, a forte dinâmica do turismo internacional deverá continuar a contribuir decisivamente para o crescimento do PIB e para que o desempenho da economia portuguesa se destaque pela positiva na área do euro.